Que alegria, queridos. Muito bom. Então já vai pegando aí os teus cadernos, teus registros aí para a gente poder ir anotando alguma coisa a respeito desse ambiente. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é dessa região. Como é que essa região, quando que essa região ela foi atingida, né? Então, quando Jesus ressurreto, ele anuncia uma promessa para os discípulos no início do livro de Atos dos Apóstolos, e ele fala, não se ausentem de Jerusalém, esperem ser ungidos, esperem ser aí abençoados, revestidos de poder, do poder do Espírito, a descida do Espírito, e daí vocês vão ser conduzidos, né? Aí o Espírito vai conduzir a vida da igreja, e vão ministrar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, essa promessa ela começa a acontecer agora, nesse tempo, que é quando começa essa expansão para os confins da terra. Então, passa Samaria, começa em Jerusalém, que fica na Judéia, passa Samaria e agora vai se espalhando para os confins da terra. Essa região da Galácia, ela é atingida pelo Evangelho com a comitiva que sai de Antioquia, na Síria, e vai para aquela região, vai se envolver naquela região da Ásia Menor. E aí é onde essa região da Galácia ela é atingida, e aqueles irmãos passam por aqueles lugares, e aquela região ela é atingida naquele momento pelo Evangelho. Então, é na primeira viagem missionária de Paulo. O tempo que ele está escrevendo essa carta é na terceira viagem. Então, é mais ou menos no ano 52 a 55 depois de Cristo, é que ele escreve essa carta. Então, é na passagem dele, quando ele está na terceira viagem pela região da Macedônia, ele acaba fazendo esse registro. Ele escreve essa carta, ele escreve a carta aos Coríntios e a carta aos Romanos, mais ou menos na mesma época. Ele escreve essa carta de próprio punho, uma carta que tem um teor literário muito peculiar, né, muito diferente das outras cartas. Essa carta ela acaba ganhando uma conotação também teológica, que é importante a gente poder reconhecer isso e já aprender isso, porque um dos reformadores muito importantes, né, da Reforma Protestante é Martinho Lutero. E Martinho Lutero, esse homem, na Alemanha, ele acabou se convertendo ali, né, a reforma, ele acabou tendo ali uma experiência mesmo com o Espírito Santo, a partir do momento que ele começa a ler a carta de Paulo aos Romanos. Então, quando ele começa a ler essa carta de Paulo aos Romanos, ele vai se convertendo, ele vai entendendo o que se dá, o que é a característica da conversão desse homem, né, que depois acaba sendo um homem tão importante com Calvino, com John Knox, com outros homens daquela época ali. Porque quando ele começa a ler essa carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele começa a ter um despertamento, ele começa a ter ali as escamas do entendimento dele removidas, e ele começa a entender a justificação do homem pela fé e não pelas obras. Então, isso salta ao coração dele. Então, aquele homem ali que seguia ali ao catolicismo romano, naquele momento, ele entende essa justificação pela fé, né? E não mais pelas obras, não tendo que fazer. Imagina um momento ali de indulgências, um momento ali de muitas coisas acontecendo na igreja, e esse homem ele é despertado nesse momento ali. E esse homem, que acaba escrevendo algumas teses,
Ele faz comentários muito interessantes, ele faz 2 comentários, na verdade, em relação à carta, essa carta aos Gálatas. Então, para ele, para Martinho Lutero, essa carta é uma carta muito importante. Ele chegou a dizer, com outros teólogos, que olha só que sério que esses homens aí pronunciaram. Eles disseram, olha, se não houvesse nenhuma outra epístola, nenhum outro registro, e se tivesse só a carta escrita por Paulo aos Gálatas, isso aí já seria suficiente para a sustentabilidade teórica e prática do cristianismo. Então, é uma carta muito importante, né? Então, ele fez 2 comentários, um no início da caminhada dele e o outro mais no final. Os teólogos, eles reconhecem como esse comentário que ele fez no início como sendo mais verdadeiro, mais sem tanto envolvimento do coração dele, porque no segundo comentário que ele faz, já é de 30 a 35 anos depois do primeiro comentário, Martinho Lutero, ele já faz um comentário, no segundo comentário, um pouco mais direcionado, né, criticando muito ali o Papa, criticando muito ali, então ele já tem ali um coração um pouco mais envolvido assim nas amarguras, né, e nas indignações dele em relação àquele momento na vida da igreja. Mas o primeiro comentário foi muito importante e muito relevante, e é muito seguido por muitos estudiosos. Então, essa é a importância dessa carta. É uma carta também, que é importante vocês anotarem aí, para depois, quando vocês lerem nessa semana, vocês lerem com esse coração. É uma carta que Paulo está ali, para não dizer a palavra, muitos usam essa palavra raivoso, com ódio, mas eu queria usar a palavra indignado. É uma palavra que expressa a indignação do coração de Paulo, ao que está acontecendo ali com aqueles irmãos que foram deixados ali naquela região. Então, a própria introdução à carta, todas as cartas dele, para todas as igrejas e até para Tito, para Timóteo, são cartas com introduções ali muito carinhosas, muito afetuosas, né, muito amáveis, e essa carta ela tem uma introdução muito dura, né, muito fria, né, e depois vai discorrendo essa carta com um teor assim mesmo, de uma firmeza, de uma autoridade muito grande em relação aos ensinamentos, em relação àquilo que estava se desenvolvendo a nível de ensino naquela região, naquele momento, né, que foi alvo ali de muita crítica, que a gente vai ver muito bem isso aí, vai estudar minuciosamente nessa carta aos Gálatas. Então, é uma indignação. O teor dessa carta, se nós falamos na carta anterior aos Filipenses que a evidência e o conteúdo era uma autoridade na alegria, lembram disso? Era a alegria. Então, toda a carta, nós trabalhamos ela em relação à alegria. Essa carta, o que nós vamos ver muito, vamos conversar em relação a todo o desenvolvimento dela, é a liberdade cristã. Então, é a defesa da liberdade cristã. Então, uma carta que fala dessa liberdade, dessa libertação cristã, né, da lei, dos chamados judaizantes, né? Então, vai falar muito de liberdade, nós vamos bater assim, muito nessa palavra liberdade durante esse tempo que nós vamos estar estudando aqui. Ela era chamada também, para vocês entenderem o nível de importância que ela tem, ela é chamada pelos estudiosos como a carta magna da igreja, ou seja, a carta ali de importância máxima, né? Uma carta magna da igreja, né? Então, foi assim, essa carta foi assim um marco mesmo, né? Foi um marco mesmo dessa caminhada e que deixou para a gente um conteúdo muito rico e muito aplicado nos dias de hoje. E eu diria assim, muito mais aplicado ainda naquilo que nós estamos vivendo especificamente, temos vivido especificamente
como comunidade, como igreja cristã, e isso vai ser muito familiar para os nossos dias, né? Então, isso é muito bom. Eu quero ver se eu consigo, a Alice me botar como anfitrião, para mim poder. Eu peguei aqui alguns mapas para vocês poderem ter uma visibilidade antes da gente entrar. Ah, tá, agora entrou para mim. Então, para a gente ter uma visibilidade, vamos ver se eu vou conseguir aqui, né? Tem um pouco de dificuldade aqui no nosso computador aqui, mas eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver aqui se eu consigo aqui colocar aqui vamos ver se eu consigo. Eu quero botar a primeira viagem para vocês visualizarem. Vamos ver se vocês visualizam aí. Vocês estão visualizando aí? Não? Então vamos ver. Como é que a Alice vai poder me ajudar agora remotamente? Que eu já nem eu estou me enxergando mais aqui. Tá, compartilhar a tela. Eu já botei. Deixa eu ver aqui. Tá, compartilhar a tela, eu já botei. Agora, deixa eu ver se vai dar certo aqui. Aleluia! Graças a Deus que nos ajuda, né? Que legal, muito bom. Então, aqui, a gente tem aqui, de uma forma maior aqui, a saída aqui, ó. Vocês estão enxergando aqui o meu mousezinho aqui? Então, a saída aqui de Antioquia. Então, ele sai daqui de Antioquia, na Síria, e eles passam por essa região aqui, eles passam pelo Chipre, e a região da Galácia é essa região aqui, que ela pega aqui a fronteira de Derbe e vai até aqui a Antioquia da Psídia. Agora nós vamos ver, eu tenho um outro mapa, vamos ver se eu consigo. Aqui uma parte mais ampliada um pouquinho, então aqui é Antioquia, ó, na Síria, né? E aí a saída aqui é ainda, né, o mapa lá do mundo antigo, e aqui é essa região aqui, ó. Aqui é a Ásia Menor, que nós estamos estudando ali, as igrejas ali do Apocalipse. Aqui o Mar Egeu, e aqui em cima a Macedônia aqui, ó, a Tessalônica aqui está também Filipos aqui perto, aqui Corinto. Então é nesse lado aqui, é essa região central aqui, que hoje fica na região da Turquia. Vamos ver se eu consigo botar aqui. Então essa região aqui, ó, aqui é o mundo hoje. Então aqui é a parte da Síria, aqui da Antioquia, e essa região toda é a Turquia hoje, né? E essa região aqui, mais ou menos, é a região da Galácia, onde os irmãos estiveram ali durante todo esse tempo. Deu. Uma região que ela tem uma importância muito grande, principalmente em relação aquela viagem, aquela primeira viagem, porque a gente pode ver ali uma região aqui que vocês vão lembrar que nós estudamos aqui, ó, Listra, Icônio e Derbe. Quando que nós estudamos essa região aqui? Nós estudamos essa região quando a gente estudou o livro de Timóteo. Vocês vão estar lembrados aí. A gente estudou o livro de Timóteo, e Timóteo ele era daquela região ali, de Listra, Icônio e Derbe, aquele triângulo, né, que nós vimos ali, era a região da onde era
natural Timóteo. Então, foi uma região que a gente viu ali no capítulo 13, no capítulo 14 do livro de Atos. Foi uma região onde eles passaram muitos problemas, muito trabalho. Paulo ali foi, num determinado momento, apedrejado, dado como morto naquela região, porque pregava o evangelho. Então, eles tiveram experiências ali muito difíceis, né? Muito sofridas, mas ao mesmo tempo muito lindas, porque muitos gregos, muitos gentios, muitos romanos acabaram se convertendo ao cristianismo naquele momento. E foi um movimento muito lindo. E agora eu quero começar hoje lendo com vocês o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que daí a gente vai agora perceber o momento que eles chegam, que eles retornam dessa primeira viagem. E aí, quando eles retornam dessa primeira viagem, começa a haver alguns problemas, algumas questões de difícil interpretação, questões teológicas mesmo. E aí a gente vai ler juntos hoje, então, o capítulo 15, para entender esse retorno dos irmãos daquela primeira viagem missionária, o retorno à Antioquia, e a gente vai ver agora os irmãos, os apóstolos que estavam em Jerusalém, eles vão até a Antioquia para poder receber essas notícias dessa primeira viagem. Então, o retorno dessa primeira viagem, e agora eles se encontram com os irmãos de Jerusalém, que é onde está ali as colunas ali, os apóstolos mesmo, né? Então, a gente vai ver Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. A gente vai ler a partir do versículo 1. Então, diz assim, olha, para vocês verem isso aí que a gente está falando aqui, ó, no capítulo 14, que finaliza aí essa primeira viagem, no versículo 26, no final ali, diz assim, ó, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra, que acabavam de cumprir, que era essa viagem. Então, finalizava essa primeira viagem missionária. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir a porta da fé aos gentios. Aqui é muito bom assim, a gente poder pensar como a gente faz às vezes, né? Alguns de nós viajam, voltam das viagens, trazem as notícias, o que aconteceu, como é que foi, quem foi tocado, quem não foi, o que a gente viu, o que o Espírito fez. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Agora no capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidarem conforme o rito de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e algum dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, por causa dessa questão. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns deles, da seita dos fariseus, que tinham crido, levantaram-se, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E, havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, deu testemunho a favor deles, concedendo-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Aqui Pedro está falando muito relativamente àquela experiência que ele teve com Cornélio.
teve uma experiência muito forte com Cornélio, que era um centurião romano. Isso está relatado lá no capítulo 10 desse mesmo livro de Atos. Então, é sobre isso que Pedro está falando nesse concílio, nessa reunião de apóstolos e anciãos. Então, ele está dizendo, olha, eu fui direcionado por Deus, porque ele tinha uma dúvida muito grande se esse evangelho era só para os judeus ou se ele ia se espalhar. Ele não acreditava que isso ia ser para esses gentios, até que Deus deu uma experiência para ele com esse homem Cornélio, da Cesareia. Quando ele estava em Jope, ele teve uma visão, quando ele estava orando na casa de Simão, e Deus falou com ele, né? Ele viu vários animais descendo do céu, presos por um lençol, e uma voz dizia, Pedro, mata e come. Falou 3 vezes para ele, ele disse, não, de maneira nenhuma eu vou comer alguma coisa que é impura, porque tinha algumas coisas ali, alguns animais que eles não podiam ser comidos por conta da lei de Moisés. E aí Deus diz para ele, nessa mesma visão, não fala que é impuro aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E aí depois disso vem os homens lá enviados por Cornélio da Cesareia, eles dormem aquela noite ali, vão no outro dia junto com Pedro e com alguns irmãos lá para a casa de Cornélio, que está esperando eles, com outros gentios, eles têm uma reunião, Pedro dá um testemunho e o Espírito Santo é derramado, gente é batizada ali, e o Pedro vê que esses gentios agora eram também alvo da misericórdia, da graça, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então é disso que Pedro está falando nesse momento que ele se levanta aqui. Então, no versículo 9, ele diz, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, olha só, então agora vem uma expressão de ensino teológico aqui que é muito contundente e controversa para tudo aquilo que eles estavam vendo até aquele momento ali. Então vem ali um momento onde a lei, nas suas práticas, elas eram confrontadas. Quais as leis? Principalmente a circuncisão e as festas. Isso que era muito difícil dos judeus abrirem mão. Então, mesmo que os judeus se convertessem ao cristianismo, eles acreditavam que, mesmo convertidos e crendo que Jesus era o Messias, que ele tinha sido morto e ressuscitou, mas eles criam que essas práticas precisavam ter continuidade. Porque Jesus, sendo judeu, também foi circuncidado ao 8º dia. Então, essa era um momento muito especial, queridos, de mudança de entendimento, onde só o Espírito Santo poderia gerar essa revelação. Então, era muito difícil para eles aceitarem. Ah, não, agora são cristãos e agora não é mais por essas obras, não é mais, agora é pela fé. É a justificação pela fé. E isso era o que estava sendo muito guerreado ali e mantido ainda por alguns deles. Então, no versículo 12 diz, então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que contavam grandes sinais e prodígios que Deus havia feito por meio deles entre os gentios, lá nessa região da Galácia. Depois que eles se calaram, tomou a palavra Tiago, e disse, irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para seu nome. E com isso concordaram com as palavras dos profetas, como está escrito, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e torná-lo-ei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade.
Amém. Até aqui, queridos. Então, reparem que esses homens eles estão confundidos, eles estão recebendo um testemunho de muita gente tendo os olhos do coração iluminados, muita gente crendo, muita gente se convertendo mesmo, e quando a gente fala de um gentil convertido nesse momento, isso era uma novidade muito grande, era grande novidade. Porque primeiro o evangelho vem para os judeus, mas ele depois se espalha para os gentios, para chegar até os confins da terra, que é onde eles estão começando a chegar nesse momento. E até os confins da terra não é somente uma expansão geográfica, mas uma expansão também a nível de eternidade, porque nós somos esses gentios, nós somos esses que foram atingidos na camada ocidental. Então, isso foi se espalhando nesse momento. Só que nós estamos num momento aqui de fundamentação. Nós estamos num momento aqui de edificação de princípios. Imaginem, queridos, o nível de graça, o nível de autoridade que esses homens tinham que ganhar para discutir sobre essas coisas, sem ter uma Bíblia, sem ter os registros. Hoje, tudo que nós discutimos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós pregamos é em cima do alicerce que já foi fundamentado por esses irmãos, que é a palavra de Deus. Agora, imagine esses irmãos sem a palavra de Deus e norteados ainda pelo Antigo Testamento, pela Torá, que era o que Deus tinha dado até aquele momento. Imaginem agora eles dizendo assim, bom, agora esse antigo foi cumprido e agora vai se estabelecer um novo testamento, a partir da vida de Jesus como sendo o Cristo enviado. Isso era inconcebível. O nível de autoridade que o Espírito Santo ia dando para esses homens aqui, até para ver essas discussões, queridos. Quando Paulo e Barnabé sustentaram o que estava acontecendo aqui, diante desses homens aqui, era algo muito difícil. Poder sustentar ali que Deus estava fazendo muita coisa. Então, esses homens chegavam ali e ouviam aqueles testemunhos, aquelas histórias, mas havia ali uma desconfiança no coração. Mas será que está acontecendo mesmo? Será que é o Espírito Santo que está fazendo mesmo? Será que foi assim? A coisa foi tão séria, porque eles diziam, bom, se foi assim, tudo bem, mas muitos achavam, mas tem que circuncidar. Então, quando eles se converterem ao cristianismo, mesmo os judeus que se convertiam e já estavam aí circuncidados, então eles pregavam para os gentios, e quando os gentios se convertiam, eles orientavam que tinha que ser circuncidado também. Que é o que aconteceu com Timóteo. Lembram disso? Timóteo foi circuncidado, porque ele era filho de uma mãe e de uma avó que elas eram judias. E o pai era gentil. Então, por ele ser meio gentil, ele foi circuncidado. Mas já não foi o mesmo que aconteceu com Tito. Tito, Paulo não permitiu que ele fosse circuncidado, e foi também um motivo de muita discussão. Então, era uma discussão muito ferrenha. E era isso que, nesse momento aqui, não tinha, quando Tiago, esse Tiago que se levanta, é o irmão de Jesus. E quando ele se levanta naquele concílio e ele diz, olha, imagina, esses homens aí podendo contrapor ali ou discutir com Paulo. E também com Barnabé, mas principalmente com Paulo, pela origem de Paulo, da onde que ele veio, sendo Saulo, sendo um perseguidor da igreja ferrenho. Imagina o nível de autoridade que Deus deu para Paulo. Para ele poder falar com esses homens aí, para ele poder argumentar com esses homens aí a ponto de gerar um convencimento. Mas o fato é que nem todos eles eram convencidos. Havia muita discussão nesse momento.
E agora percorre-se uma jornada, e essa discussão, em meio a essa discussão, só que eles não param em meio a essa discussão, eles continuam fazendo, eles continuam indo, eles continuam avançando nas casas, nas vidas, demonstrando ali a fé que eles têm e o Espírito Santo convertendo pessoas, trazendo pessoas para aquele entendimento que estava sendo trazido do Evangelho, a sã doutrina. E agora, eles estão agora, passado alguns anos, já passou-se a segunda viagem, e agora nós estamos na terceira viagem de Paulo e os irmãos. Eram viagens que duravam anos, e agora os irmãos estão na Macedônia, expandindo mais ainda, e aí vem uma notícia de como que os irmãos estão lá na Galácia. E essa notícia gera uma indignação. Porque qual era a notícia? O que estava acontecendo? Mais ou menos. Esses irmãos, depois que Paulo saiu lá da Galácia, em todas as viagens de Paulo, ele passou pela Galácia. Ali era o lugar que ele passava, era um lugar, era uma marca de cura ali, era um altar ali. Era uma marca de cura. Então ele passava por esse lugar. Tem marcas de cura na nossa vida, né? Tem famílias que é marca de cura. Quando a gente vai lá, quando eu fui lá, e é bom referir isso, porque o Tiago e a Bianca estão aqui conosco, ali é uma marca de cura naquele lugar ali. Não por Jaraguá, mas pela vida do Tiago e da Bianca, por aquilo que a gente viu que eles começaram a crer quando começaram a nos ouvir acerca do Evangelho. Então, são marcas de cura que Paulo voltava naqueles lugares, que eram marcas. E agora ele tem uma notícia, ele ouve que os irmãos de Jerusalém estão indo após ele lá, e estão chegando lá como quem diz mais ou menos assim: olha, Paulo veio aqui, ele pregou para vocês o evangelho, só que ele não está completo o evangelho. Ele é só uma parte do evangelho, porque agora tem algo aqui diferente que a gente quer dar para vocês. Porque imagina, nós andamos com Jesus, nós vimos Jesus, nós sabemos quem ele é, nós acompanhamos, e enquanto isso Paulo estava perseguindo a nós mesmos, a igreja. Então ele não tem essa autoridade, ele não tem esse currículo, ele não tem essa credencial. Então ele é um homem aí bem intencionado, está viajando aí, gosta de viajar, ele tem as coisas dele aí, mas nós viemos aqui agora para estabelecer o fundamento. Aquilo ele trouxe ali, foi bênção, ele trouxe, mas agora nós viemos fundamentar aqui mesmo. E aí eles começaram a trazer algumas coisas diferentes a respeito da circuncisão, a respeito das leis mosaicas. Então, imagine, queridos, os próprios irmãos, os próprios apóstolos, os próprios pastores ali, gente de dentro da igreja com esse conflito, essa confusão. Essa dúvida. E levanta ali o coração, porque Paulo tinha certeza, ele tinha convicção daquilo que ele estava fazendo. Então ele se levanta com muita indignação. E é dentro desse ambiente, é dentro desse teor, é dentro desse cenário é que a gente vai entrar, que a gente vai caminhar agora. Porque esse é o evangelho. De em alguns momentos haver não pequenas discussões. E haver em alguns momentos até algumas divisões, como aconteceu mais na frente com Paulo e Barnabé. Vê que Paulo e Barnabé, nesse momento, estão os dois aqui assumindo uma argumentação em relação a isso que está sendo discutido. E aí escrevam aí que as questões dos judaizantes, que são esses judeus convertidos ao cristianismo e que querem trazer a circuncisão, querem trazer como ensino a justificação pelas obras, para seguir ainda ali as leis, algumas questões de alimentação, algumas questões acerca do casamento, algumas doutrinas mesmo judaizantes, por isso que eles eram chamados os judaizantes pelo próprio Paulo nas suas cartas. E Paulo, a defesa da liberdade cristã é que a justificação é pela fé. É a graça. É isso que nós vamos trabalhar.
essa defesa dessa liberdade. Cristo nos libertou para nós sermos verdadeiramente livres. E não volteis a andar no jugo da escravidão. Fica firme nessa verdade libertadora. Amém, queridos? Então, eu queria que a gente ficasse por aqui. Eu não quero avançar além disso. Eu quero que a gente fique por aqui, nesse ambiente mesmo, né? Que vocês possam ficar no coração de vocês, essa ida ali, saindo de Antioquia, Paulo, Barnabé e os irmãos chegam ali, andam naquelas cidades, são recebidos por pessoas, e há um movimento do Espírito Santo ali. Pessoas vão tendo os olhos iluminados, vão se convertendo ao cristianismo, e eles voltam, eles retornam cheio de alegria com aquilo que está acontecendo, com aquilo que Deus está fazendo através da vida da comunhão, da disposição deles irem, dessa disposição do ID. Então, eles voltam cheios de contentamento, e eles se deparam aqui com uma crise de dificuldade de compreensão dos próprios irmãos de Jerusalém, que são as colunas ali, as colunas apostólicas dessa igreja primitiva. Então, há uma discussão. Então, esse mesmo Barnabé que entra com Paulo nessa discussão, mais à frente, ele se separa de Paulo, por conta da vida de João Marcos, por uma discussão também. Então, essas discussões, elas acontecem, elas são normais. Nós precisamos aprender a ganhar essas convicções e poder ter também argumentações com os irmãos, daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente vai entendendo. Alguns vão compreendendo ao longo do tempo, outros não compreendem, que é o que aconteceu aqui. Tanto é que nesse concílio em Jerusalém, há ali uma conclusão em cima daquilo que Paulo e Barnabé estavam trazendo, que não precisava circuncisão, que não precisava mais estar seguindo a lei mosaica, que agora o Espírito Santo ele ia agora fazer uma obra dentro do coração dos homens e ia fazer deles formadores de uma grande família, a família da fé, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a convicção de Paulo e de Barnabé, com outros irmãos que estavam junto com eles, né? Eles são representantes ali. E os outros irmãos entendiam que não, que precisava ainda, que algumas coisas tinham que ser mantidas. Então, eu quero que tu caminhe nesse ambiente, que tu leia essa carta nessa semana, com esse coração, conhecendo esse ambiente. Aí imagina que passou-se um tempo, Paulo teve outras vezes com os irmãos, inclusive extraiu dali daquela região Timóteo, que é um homem muito relevante, né? Dentro da relação de aliança, de paternidade ali, da vida pessoal de Paulo mesmo, chama ele de meu filho amado. Então, ele é extraído dessa região da Galácia, né? Como um jovem ali que cresce do entendimento que nós já estudamos. E agora há toda essa dúvida, há toda essa celeuma, a ponto de causar indignação, e traz aqui para nós até essa indignação de Paulo, que nós vamos ver o teor aqui, um pouquinho do coraçãozinho dele, vai trazer um ensino muito grande, muito profundo para todos nós. Amém, queridos? Então, eu queria ficar por aqui, eu queria ter um tempo de oração, para a gente poder orar, para a gente poder pedir graça de Deus mesmo, para ter iluminação no nosso coração, para a gente entender essas questões e poder aplicar isso no nosso dia a dia, no nosso tempo, e seja aplicado no nosso tempo, para que ainda hajam essas comissões sendo formadas. Eu creio que nós somos uma igreja que é uma comissão sendo formada, como essa comissão que sai viajando, que sai andando, e as pessoas vão sendo tocadas, vão sendo convertidas ao longo da caminhada, ainda que haja alguma discussão, alguma dúvida, mas essas pessoas vão sendo tocadas, consoladas, vão sendo curadas, vão sendo trazidas da escravidão para a liberdade que há no cristianismo.
a liberdade que há na fé em Cristo Jesus, que não é mais por obras. Não há mais mérito, não precisa se fazer mais nada, não há mais nada que tem que ser feito. O que tinha que ser feito já foi feito por Jesus sendo Cristo. Agora são pessoas ganhando uma natureza que vai apresentar, a partir da fé, boas obras. Mas não é agora gente que ela é induzida a fazer alguma coisa para poder ser justificado. Esse é o grande conflito. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais palavras, eu tenho que jejuar, eu tenho que ir no monte, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Não, Cristo, não tem que fazer nada. Tu tem que só crer de todo o teu coração. A partir do momento que tu vai crendo, tu nasceu de novo, e agora tu vai desenvolvendo o teu entendimento, vai desenvolvendo, vai iluminando os teus olhos, o dia vai clareando até se tornar dia perfeito, e tu vai começando a ter uma identidade bem estabelecida, uma libertação, tu vai tendo liberdade agora, e tu vai começando a enxergar essas boas obras da fé, não são as obras mortas da carne, mas são as boas obras da fé, que levam para a eternidade. Amém, queridos? Então, te prepara para esse tempo que a gente vai viver aqui nessas próximas semanas. Te prepara mesmo para a gente poder ganhar aí conhecimento de quem Deus é e do que Ele está fazendo. Por isso que nós lemos essa carta, nós estudamos esse ambiente e porque nós temos certeza que nós estamos sendo levantados também como esses homens. Por isso que nos sentimos nesse tempo e somos inspirados, somos motivados aí por esses homens, pela fé deles, daquela comunhão caminhando, e temos certeza que isso também já está acontecendo conosco e vai ser aperfeiçoado no amor de Jesus Cristo. Amém, queridos? Graças a Deus. Então é isso, eu queria orar com vocês para a gente poder dar essa largada aí com muita responsabilidade, com muito. Eu estou com temor no meu coração, querido. Eu estou lendo assim essa carta como eu nunca li. Olha que eu já li algumas vezes, eu já estudei essa carta algumas vezes, só que eu estou lendo ela de um jeito que eu nunca li antes. E eu estou com muito temor e eu quero aprender aquilo que o Espírito Santo tem para me ensinar com a vida da igreja, com a vida dos meus irmãos, para que a gente seja frutífero para o reino de Deus. Esse é o nosso desejo. Ser frutífero para o reino de Deus, conhecer a nossa natureza coletiva. Tinha uma natureza específica ali na vida de Paulo, era os gentios, ele era enviado aos gentios. Para quem nós somos enviados? Esse é o nosso grande objetivo de conhecimento, né? Deus, para quem nós somos enviados? Envia-nos a nós especificamente para as pessoas certas, os lugares certos, envia-nos juntos para as pessoas certas. Onde é que é? Onde é que é? Onde é que é o lugar? Onde é que estão esses irmãos, essas pessoas que vão ter um ouvido para ouvir aquilo que Deus quer falar através de nós numa vida de comunhão? Amém, queridos? Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela grande oportunidade de poder estar aqui estudando a Tua palavra, de poder estar aqui envolvido, Senhor, com aquilo que realmente é eterno, Senhor. Nós não queremos estar nos envolvendo, Senhor, nos distraindo com as coisas desse mundo. Nós queremos viver as coisas desse mundo a partir de uma mente de Cristo, uma mente eterna. Nós queremos, sim, Pai, absorver e entender que ainda que o ladrão, que o diabo veio para roubar, matar e destruir, Tu veio, Senhor Jesus, o Cristo, para nos ensinar e que para nesse ensino tenhamos conhecimento e em Ti tenhamos vida e vida em abundância e profundidade. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado por tamanha alegria, Senhor. Obrigado pela esperança no coração.
Obrigado, Pai, por nós podermos aprender, Senhor, que em alguns momentos as coisas elas vão se tornar incompreensíveis para alguns, elas vão se tornar de difícil explicação, mas há uma autoridade no teu espírito, Senhor, para que haja o convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Senhor, esse é o nosso desejo. Nos leva, nos carrega nessa jornada, Pai, como irmãos juntos, assim como esses irmãos iam juntos nessas comitivas. Pai, nos carrega nessa jornada, Senhor, juntos, nos lugares já que estão preparados para nós irmos, Senhor, e para que a tua palavra seja pregada, para que esse evangelho continue se espalhando, Senhor, não só em toda a face da terra, mas em todas as gerações daqui para frente. Muito obrigado, Pai. Nos ajuda a assumir essa responsabilidade coletiva como corpo, como igreja, Senhor. Por isso nós te louvamos por esse tempo que tu nos dá na quarta-feira, porque aqui é uma comunhão, ainda que não seja de uma forma pessoal, mas ela é presencial, porque está todo mundo presente aqui, atuante aqui, de uma forma tão presente que somos levados pelo teu Espírito, não só para ficarmos juntos aqui nesse ambiente online, como nós somos levados lá para mais de 2000 anos atrás e conseguimos de alguma forma adentrar também, Pai, naquele processo tão lindo, tão maravilhoso que fundamentou lugares para que os nossos pés percorram nos dias de hoje, Senhor. Nos faz também, Pai, fundamento, Senhor, aqui nesse tempo, nessa terra, para que depois de nós, pessoas possam andar após esse legado sobre nós, faz-nos de nós também colunas, Pai, nessa terra, para que outros, depois de nós, venham se estabelecer com segurança, com confiança, com ousadia, com intrepidez, com poder, amor e moderação para a anunciação do teu evangelho, Senhor, como testemunhas fiéis daquilo que tu está fazendo na vida de cada um de nós e na vida da tua igreja. É com grande alegria que nós estamos aqui, Senhor, com grande temor, Pai. Abençoamos, Senhor, a vida de cada irmão que está aqui, presente, juntos, como companheiros aqui de uma mesma jornada, de um mesmo tempo. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos mais sozinhos, Pai, vivendo somente acompanhados pelas nossas idolatrias, pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, pelas nossas cobiças, mas aqui estamos com os irmãos que nos estimulam, Senhor, a sair para essas boas obras, para servirmos a Ti, Senhor, nesse lugar e nesse tempo, Senhor. É com muita gratidão que nós estamos aqui, Senhor, gratos mesmo, Senhor, nos despedindo aqui desse tempo e te pedindo auxílio, Senhor, socorro bem presente como estímulo de dedicação para lermos essa carta, para perseverarmos, Pai, na meditação, Senhor, na reflexão e no compartilhar de tudo que tu tens derramado, Senhor, para que essa palavra ela não se torne uma letra que mata, mas que venha pelo teu Espírito vivificando, incendiando o nosso espírito, Senhor, nos dando desejo, força, empenho, renovo, Pai, para continuar nessa caminhada, Senhor, que já foi começada nesse tempo aqui que nós estamos estudando, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que tu tenha a tua vida abençoada, querido, viu? Vida abençoada mesmo, uma vida de dedicação, uma vida, eu quero estimular a tua vida nessa noite, viu? Estimular, eu quero honrar a tua perseverança e estimular a tua vida nessa noite. Que tu vivas uma vida e uma vida em abundância, a vida que Deus deu para ti, através da entrega por amor do Filho querido, do unigênito dele, para que ele fosse o primeiro e que tu fosse um irmão agora nesse ambiente, não é para ser uma vida reduzida a preocupações do dia a dia, viu? Não é para ser uma vida de ansiedade, uma vida de medo, é para ver uma vida de liberdade, uma vida de expansão, uma vida de eternidade, viu? Uma vida de confiança, uma vida de paz, uma vida cheia de amor, em nome de Jesus. É isso que eu desejo, que eu oro, que eu profetizo
sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Uma boa noite a todos.